Salve, salve, amigos do Portal Silvio Santos. Boa dia, boa tarde, boa noite. Você que está estudando aí. Hoje nós vamos ter uma aula que vamos dividir em duas partes, tá bom? Que é a aula sobre procedimentos contábeis patrimoniais da contabilidade pública. Nós vamos estudar aqui a parte de estoque, investimento, mobilizado, intangível. Vamos ver aqui a parte de provisões, passivos contingentes, reavaliação de ativos, teste de recuperabilidade. Vamos ver coisas bem específicas e é muito importante que você já conheça, tá? Você já conheça aqueles pontos do ativo, que é um ativo, que é circulante, que não é circulante, os grupos do que é o imobilizado, que é o intangível. Isso é muito importante, já falou isso no plano de contas, já falou isso na estrutura conceitual, porque o estudo desses pontos vai fazer com que você entenda por que o imobilizado tem que passar pelo teste de recuperabilidade, por que ele faz, por que ele sofre depreciação, alguns pontos que são chaves para você entender, né? Para você aplicar esse conhecimento na sua prova e entender uma estrutura do balanço patrimonial e coisas que vão influenciar, inclusive, lá na demonstração das variações patrimoniais. Então é muito importante você chegar aqui já entendendo conceitos que você também estuda lá, aqui em Contabilidade Geral com o grande mestre Silvio Santos. Então você vai reforçar algumas coisas aqui comigo, porque é muito parecido, né? Muito parecida a estrutura da contabilidade geral e da contabilidade pública, tá? São conceitos muito parecidos e vai fazer com que você acerte aí algumas questões e reforce aqueles conceitos lá que você já estudou em contabilidade geral, beleza? Então vem comigo começar aí, como a gente vem sempre fazendo. Já vou deixando aí para você meu e-mail, meu Facebook e o meu Instagram, né? Vamos manter esse contato aí cada vez mais próximo, que você possa, eu tenho recebido, né, pessoal, dicas, dúvidas, críticas, elogios lá no Instagram, muito comum, tá? Então você que tem aí redes sociais, né, pode me seguir através das suas redes sociais também, para que a gente possa manter aí o contato mais próximo com você, beleza? Muito bem, galera, seguindo aí, ó, primeira questão já, prova aí de analista da SLU do Distrito Federal, prova de 2019, ele fala o seguinte, ó, o potencial de serviços de um ativo pode surgir diretamente do direito de utilização desse ativo. Conceito interessante, né? Olha só, muito bem, galera. Lá na estrutura conceitual, na NBCTSP, tá? Eu tenho o conceito do ativo, tá? Um recurso controlado, tá? Um recurso controlado derivado de evento passado vai me gerar um ativo, certo? Esse é o conceito de ativo, é um recurso controlado pela entidade derivado de evento passado. Aí, o recurso controlado, também nós temos que entender o que seria o recurso controlado, que é diferente lá da contabilidade geral, que é um recurso controlado derivado de evento passado que vai resultar no benefício econômico para a entidade. Então, temos 3 requisitos para que um determinado item seja classificado como ativo na contabilidade geral. Na contabilidade pública nós temos 2. Mas o negócio é o seguinte, que o recurso controlado é um item, tá? Item, olha só, com potencial de serviços. Por quê? Porque diferentemente da contabilidade geral, o serviço público ele não ofere lucro, ele não tem o objetivo de oferir lucro, sim de prestar serviço. Então, ou ele tem potencial de serviço, ou gera benefício futuro. Então, temos 2. Por quê? Porque temos entidades, né, do setor público que podem ter atividade lucrativa. Não quer dizer que tem o fim lucrativo, mas pode ter atividade lucrativa. Então, ou é um item com potencial de serviço, ou gera benefício futuro, tá?
Aí ele fala, o potencial de serviços pode surgir diretamente do direito de utilizar esse ativo. Então, um ativo não é um item que tem com potencial de serviço, então o potencial de serviço pode ser diretamente do uso desse ativo. Então, o ativo é um item com potencial de serviço, então se eu tenho a utilização, o direito de utilizar um ativo, ele pode ter um potencial de serviço sim. Veja que ele utiliza a palavra pode, então o item está certo. Questão aí muito interessante, uma forma diferente de cobrar conceito de ativo, né? Próximo aí também da SLU. Para que exista uma obrigação presente, que é o conceito de ativo, no momento em que houver o reconhecimento do passivo, deverá haver necessariamente a identificação de terceiro. Gente, o que é um passivo, né? Vamos ver aqui, ainda de acordo lá com a NBCT-SP, tá? O que é um passivo? Quando eu tenho uma obrigação presente, tá? Presente. Ela é um item indispensável para que seja um passivo. É uma obrigação presente, tá? Beleza? Uma obrigação presente, tá? Derivada de evento passado. Beleza? Então eu tenho aí esse conceito aí para vocês. Eu não, né? A NBCT-SP. Só que aí é o seguinte, para que exista uma obrigação presente, eu tenho que identificar o terceiro. É isso que ele fala. Então, obrigação presente pode ser, por exemplo, decorrente de lei. Pode ser decorrente de lei ou não. Porque no setor público eu tenho o arcabouço jurídico, certo? Então, se eu tenho uma obrigação de lei, obrigação decorrente de lei ou não, eu posso ter uma obrigação presente, tá? Não é essencial saber a identidade de terceiro, né, dessa obrigação. Então, eu tenho uma obrigação decorrente de lei, e aí o NBCT-SP vai dizer o seguinte, não é essencial saber a identidade de terceiro. Então, para que exista uma obrigação presente, deve haver necessariamente identificação de terceiro? Não, porque a estrutura conceitual diz que isso não é essencial, portanto, o item está errado, tá? Beleza? Então, eu tenho essa situação. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, próxima questão aí. Em se tratando de contratos de concessão, olha aí, eu estou falando aí, pessoal, contratos de concessão. É um item bem específico, tá? Beleza? Estou falando aí de contratos de concessão, tá? Muito bem. Ele diz o seguinte, a entidade concessionária reconhece os ativos públicos como seus ativos imobilizados, tá? Beleza? Muito bem. Aí você tem que tomar cuidado, tá? Você tem que tomar cuidado. Porque eu faço o seguinte, eu tenho duas situações, tá? Eu tenho a lógica do concedente, que é o poder que está concedendo, tá? O concedente, ele controla se ele regular ou controlar, tá? O serviço, tá? Se o concedente controla ou regula o serviço, né, objeto da concessão, por exemplo, tá? O ativo
o ativo da concessão não deve ser reconhecido, tá, no poder concedente. Beleza? Então, se o concedente controla, regula os serviços objeto aí da concessão, ou o bem da concessão é utilizado por toda a sua vida útil no contrato, o concedente não controla. Aí o concessionário reconhece, tá, o seu ativo. Agora, se o bem ele é pré-existente, tá? Se o ativo é pré-existente, né? Se ele é um bem pré-existente, ele é um ativo do concedente. Ou se ele é um bem pré-existente, ou se ele é um bem construído, né, pelo concessionário, tá? Ele vai ser um concedente. Beleza? Então, quando ele fala em contratos de concessão, a entidade concessionária reconhece os ativos públicos como seus ativos? Não, tá? Não. Porque ele só vai conceder, tá? Só vai reconhecer se é concedente regular ou controlar a atividade e o ativo da concessão, no caso é o bem público, por exemplo, a rodovia, tá? Uma rodovia, ele não deve ser reconhecido como poder concedente, então não vai para o concessionário. Agora, se o bem já é pré-existente ou construído, tá? Um ativo da concessão, rodovia. A rodovia já é pré-existente, então é ativo do concedente. Se não, se é só controlado ou regulado pelo concedente, aí ele vai ficar no ativo do setor público. Então, quando a questão fala pra gente que em se tratando de contratos de concessão, a concessionária reconhece o ativo público como seu ativo, vai depender de como vai ser gerido, como vai surgir esse ativo público. Se ele surgir depois do contrato de concessão, tá? Se ele é construído, tá? Se ele é construído pelo poder concessionário, então, por exemplo, deixa eu voltar aqui para mim. Aqui tá bom. Vamos supor que o município me contrate para uma concessão de serviço público. Se eu construo o bem público para explorar ele depois, esse vai ser classificado no meu ativo. Agora, se o município me dá uma via para eu cuidar dela, para eu fazer a manutenção dela, aí não. Aí é um bem pré-existente. Essa via, ela é pública, está registrado no poder concedente, tá certo? E eu só vou explorar economicamente. Então, ele não vai ficar no meu ativo. Então, só vai para o meu ativo concessionário, eu sou o concessionário e o setor público é o concedente. Eu só vou controlar um ativo público se eu construir esse ativo público e for explorar ele. Agora, se no objeto da concessão está apenas a exploração, ele já é um ativo pré-existente, aí ele fica como setor público. Então tem que tomar cuidado qual é a forma. Do jeito que a questão está falando, qualquer ativo público fica no poder concessionário, fica registrado, reconhecido como no concessionário, e não é a verdade. Vai depender de como esse ativo surgiu. Se ele já é pré-existente, não. Se eu construo ele após o objeto da concessão, sim. Beleza? Então cuidado aí com essa questão. Próxima questão aí, pessoal. TRE Pernambuco. Assinale a opção correta da estrutura e composição do patrimônio sob a perspectiva do setor público. Os passivos decorrem de obrigações futuras? Não, obrigações presentes, né? Derivadas de eventos passados. Não pode errar isso aí, tá? E a extinção vai ter que gerar uma saída de recursos. Então, cuidado para você não se confundir, beleza? Próximo aí, ó. O patrimônio público é o valor residual. Não, não é o valor. Quando ele fala em valor residual, é o patrimônio líquido.
que é o valor residual dos ativos depois de deduzir dos seus passivos. É o patrimônio líquido, não o patrimônio público, tá? C. Os passivos mantidos para fins de negociação são classificados como circulantes, lógico. Mantidos para negociação e o prazo de amortização dele é inferior a 12 meses do balanço, né? Então o item está errado também, tá? D. A classificação dos elementos em circulante ou não circulante é feita com base nos atributos de confiabilidade e relevância? Não, né, pessoal? Ele é feito com base nos atributos de exigibilidade ou com base na expectativa, tá? Expectativa de realização e não com base na confiabilidade. E a letra E, os recursos são os ativos, são recursos dos quais se espera que resultem benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço para a entidade. É o nosso gabarito e, lógico, é um recurso controlado, tá? Que derivado de evento passado. E o recurso controlado pressupõe o benefício econômico ou o potencial de serviços, beleza? Então, letra E aí o nosso gabarito, tá? Muito bem. Próxima questão aí. Os ativos de entidades do setor público, somente, cuidado com essa palavra mente aqui, tá? Com esse sufixo mente, poderão ser incluídos na contabilidade quando a respectiva operação de aquisição estiver concluída e o custo de aquisição for monetariamente calculado. Olha só. Gente, então um recurso, um ativo, o reconhecimento de um ativo, tá? Quando eu vou reconhecer um ativo? Quando satisfazer a definição de ativo e, presta atenção, e aí tem um requisito que ele é indispensável, mensurado de maneira que observe as características qualitativas. Então ele tem que ser recurso controlado, né? Derivado de evento passado, certo? E ele não fala nada em aquisição concluída. Então basta que ele já seja controlado pela entidade do setor público para que ele entre e já possa ser reconhecido como ativo. Não precisa ter concluído, não precisa rolar pagamento nem nada. Basta que o recurso já esteja sob controle do setor público e, lógico, que a mensuração monetária dele atenda às características qualitativas. Se ele observar essas duas condições, automaticamente ele já pode ser ativo. Então, não precisa a aquisição estar concluída, tá? E a mensuração dele tem que observar as características. Então, não precisa estar concluída. Esse aí talvez seja o principal erro, tá? Então, o item aí está errado, beleza? O item errado aí. Próxima questão, auditor da CAGE do Rio Grande do Sul. Elemento do patrimônio que seja insuscetível de apropriação contábil ou de alienação a terceiros. Olha só, tá? Então eu tenho vários tipos de bens, né? Então no MCASP aqui, ó, tá? Eu tenho vários tipos de bens, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, bem de uso especial. Bens de uso especial. O bem de uso especial, a principal característica, ele é destinado, tá, a serviço ou estabelecimento. Então, destinado ao serviço público e estabelecimento.
do governo. Sede de órgãos, autarquias, de entidades da administração pública, tá? Eu tenho bens de uso comum do povo. Os bens de uso comum são bens de domínio público. Rios, praças, tá? Estradas. Aí eu tenho o bem dominial ou bens dominiais, tá? Aí são bens pertencentes ao patrimônio das entidades do setor público. Entidades do setor público. Tá? Eu tenho ainda bens imóveis. Bens imóveis em andamento, que é uma classificação presente apenas no manual, tá? Então, por exemplo, obras em andamento. Tá? E tenho demais bens imóveis. Beleza? Que são bens não classificados, né? Bens residuais. Que não são classificados nas demais classificações. Por exemplo, bens imóveis locados para terceiros. Beleza? Tá? Então, quando ele fala bem de insuscetível de apropriação contábil, tá? Ele está falando nos bens de uso comum do povo, que eles não podem ser alienados a terceiros, tá? Só que o problema é o seguinte, que esses bens de uso comum do povo, que são chamados bens de infraestrutura, eles são sim apropriação facultativa, tá? Então, os bens de infraestrutura são bens que são suscetíveis à apropriação contábil. Beleza? Embora não sejam vamos dizer assim, não posso vender, não posso alienar uma rua, uma praça, se ele for receber recursos públicos ou for um bem de infraestrutura, ele pode ser apropriado. Então, embora tenha classificação aí na letra B, não estaria 100% correta, tá? Mas, gabarito da banca, a gente não se discute, tá? E você leva isso para sua prova, tá? Bem de uso especial pode ser alienado, os bens dominiais também podem ser alienados, tá? Mas os bens de uso comum não podem, tá? Beleza, pessoal? Vamos lá, próxima questão aí, analista do TRT8. Vamos lá. Em um órgão público, se o material de consumo, presta atenção, eu estou falando em material de consumo, tá? Se o material de consumo anteriormente requisitado for devolvido ao almoxarifado. Galera, olha só, eu tenho o seguinte, eu tenho dois momentos. Na aquisição, depois eu tenho a distribuição. Beleza? E aí, nesse caso aqui, eu tenho a devolução. Tá? Na aquisição, eu tenho aqui a execução orçamentária.
orçamentária e incorporação no ativo. Na distribuição, eu tenho registro de variação patrimonial diminutiva e baixa no estoque. Beleza? Então, eu tenho o registro da variação patrimonial diminutiva e a baixa no estoque. Na devolução, eu tenho o ingresso no ativo. Certo? Então, vai ter a entrada no estoque, mais uma variação patrimonial aumentativa. Agora, veja, essa variação aumentativa independe da execução orçamentária. Por quê? Porque eu não estou empenhando nada, só estou devolvendo para o estoque algo que não foi utilizado. Então, eu não tenho uma desincorporação, eu tenho uma incorporação que não é orçamentária. Tá bom? Então, eu tenho uma incorporação, um ingresso no material de consumo, no ativo, que não vai depender da execução orçamentária. Não estou empenhando nada, não estou liquidando nada. Beleza? Tenho apenas isso daí. Tranquilo, pessoal? É extra-orçamentário porque não depende da execução. Está só devolvendo o item lá para o estoque. Tá bom? Não está rolando empenho, não está rolando liquidação, nem pagamento para nada. Está no momento da aquisição, mas no momento da devolução, tá? Que está devolvendo no almoxarifado, está tendo o ingresso do ativo decorrente, independente da execução orçamentária. Beleza? Show de bola. Vamos lá, mais uma aí, ó. A propriedade legal do recurso é um indicador de controle do ativo, mas não característica essencial. Certíssimo. Por quê? Porque qual é a característica do ativo? O recurso controlado. Controlado, derivado de evento passado. Esse recurso controlado vai gerar benefício econômico ou potencial de serviço. Então, veja, a propriedade legal, ou seja, a posse desse ativo, me indica, é um indicativo que eu tenho controle, mas não é essencial. Eu não preciso ter a propriedade legal, basta que eu tenha o controle do ativo. Por isso que o gabarito está certo. Questão muito boa, tá? Questão excelente. Tá bom, pessoal? Tranquilo, galera? Muito bem. Próximo item, analista MP do TCR Pará. Vamos lá. O ente federativo adquiriu um software específico para controlar a distribuição de material escolar entre todas as unidades. O custo, ele já deixa para mim claro que é um ativo intangível, foi de 25 mil, acrescido 10% de tributos não recuperáveis. Para garantir o pleno funcionamento, então, para garantir o funcionamento do sistema, teve instalação de R$4.000, testes de 1.800 e outras despesas administrativas de 500. Tá? E aí ele quer saber o preço, né? Quanto que deverá reconhecer. Então vamos lá, ó. Preço do intangível. A lógica é a mesma. A lógica, não estou falando que é a mesma coisa.
a lógica é a mesma, tá? Do imobilizado. Tá? Isso tá na NB, ó, NBCTSP 08, tá? Você vai estar aqui, ó, preço de compra, tá? Preço de compra, beleza? Imposto de importação e tributos não recuperáveis, igual lá na contabilidade geral, ó. Igualzinho lá na contabilidade geral. E gastos atribuíveis ou custos atribuíveis. Tá? Custos atribuíveis. Beleza? Custos atribuíveis. Que custos atribuíveis são esses, Vinícius? Eu tenho aqui, ó, benefícios a empregados. Vê se não é igualzinho lá na contabilidade geral, né? Benefícios a empregados. Tá? Honorários profissionais. E testes. Então, eu vou ter aqui, ó, tá? Eu vou ter aqui 25 mil. Eu vou ter aqui 2.500 dos tributos não recuperáveis. Benefícios a empregados não tem. Tá? Mas eu tenho o pessoal da instalação, né? Tem aqui 4 mil de instalação, que seriam os honorários profissionais, né? Não é benefício a empregado, é honorário profissional. R$4.000. E os testes aqui. 500. Totalizando aqui, ó, 500, não 5.000, né? 500. Não! Caramba, apaguei tudo. Sem querer eu apaguei tudo. Galera, vamos fazer o seguinte. Já estourou meu tempo aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Caramba, apaguei tudo sem querer. Eu vou fazer o seguinte. Já deu nossos 30 minutos. Eu vou fechar aqui o bloco, tá? E eu vou anotar aqui novamente o que eu tinha anotado. E no próximo bloco eu já volto de onde eu parei, beleza? Então não sai daí, já a gente volta. Desculpa aí, mas no próximo bloco vai vir tudo anotadinho pra você.